Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, vai depender do horário que vocês estão assistindo. Meu nome é Fernando Ferreira e estamos aqui iniciando mais uma aula do projeto Home Office do zero ao profissional. É, eu vou ter que usar o óculos, tirar o óculos, ainda não me acostumei com óculos, mas tudo bem, vamos lá. Ontem nós iniciamos o nosso projeto de 100 aulas, então hoje será a segunda aula de 100, aonde nós vamos estudar um pouquinho e bater um papo sobre dicas de ouro do home office, ou seja, vamos ver os itens importantes que não podem faltar num projeto de home office. Vou diminuir aqui a minha imagem, porque afinal de contas o que é mais importante é o conteúdo. Vamos lá? Então nós temos hoje aqui, vamos estudar. Eu peguei um conteúdo muito legal da Hostinger, esse link aqui, como trabalhar com home office, guia em 2020. E também eu vou disponibilizar para vocês então depois esse link. E a partir das dicas deste link nós vamos debater e trocar ideias sobre tudo isso, tá bom? Então vamos lá, deixa eu preparar aqui para a gente poder ver e debater sobre todas as dicas de ouro do home office. Quem estiver assistindo aí, mande um oi, diga o nome, se identifique e para a gente poder também trocar ideias ao longo dessa aula. Ok? Então vamos lá. A primeira dica de ouro que o site nos mostra é invista em um ambiente adequado. O que é isso? Não adianta você trabalhar não só em home office, mas como em qualquer outro ambiente. Não adianta você trabalhar sem estar com o ambiente corretamente montado, ou seja, sua cadeira, sua mesa, seus equipamentos, iluminação, ventilação, temperatura, e tudo isso é muito importante para que você tenha um ambiente de trabalho que possa ser produtivo. Não adianta você não conseguir, por exemplo, ficar meia hora sentado numa cadeira porque a cadeira é desconfortável, né? Então você realmente precisa de ter um ambiente bastante adequado, um ambiente que te permita trabalhar durante determinado número de horas sem o estresse, sem a fadiga, né? Sem o cansaço, e aí sim você poderá ter a tranquilidade de trabalhar de uma forma mais eficiente, né? Então, se você não tem na sua casa um cômodo separado para que você possa trabalhar nisso, né? Procure aí algum local ou pelo menos separar uma parte do ambiente onde você vai trabalhar, né? Para que você possa trabalhar de forma adequada. Uma outra coisa interessante são os espaços de coworking, como a gente falou na aula de ontem, aonde você tem a possibilidade de trabalhar junto com outras pessoas, mas em um local já montado especificamente para isso. Eu, inclusive, estou imaginando que daqui a um tempo os hotéis, né, eu moro em Porto Seguro, em Arraial da Ajuda, na Bahia, e estou imaginando aqui, já até inclusive conversei com alguns hotéis, aonde eles irão adequar alguns quartos para que funcionem em caráter de home office. Então isso vai ser muito interessante porque os hóspedes agora, quando chegarem, poderão escolher um apartamento com características de home office. Tá? Então isso é ponto número 1, invista num ambiente adequado, né? Para que você não tenha
dificuldades aí de trabalho, né? Tem um ambiente sem distrações. É uma outra coisa muito importante, né? Quando você está trabalhando e você tem aí uma série de distrações, sejam ruídos, sejam, por exemplo, em casa, né? Pets como gatos, cachorros, né? Então, às vezes você não tem condições de trabalhar e oferecer uma qualidade de trabalho eficiente. É claro que quando você está em casa, você está sujeito a essas interferências e aí você precisa se organizar. Por exemplo, se você tem pet, se você tem um cachorro e um gato, durante o horário de trabalho, já deixe separado ali, né, a comida dele, a água dele, para que você possa não ser incomodado pelo seu bichinho de estimação. É claro que também, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, não é tão incômodo o seu bichinho de estimação estar perto de você. Essa é uma das vantagens do home office, né? Você poder estar em casa e curtir com a sua família, curtir com seus bichinhos de uma forma mais eficiente, né? Outra questão é trabalhar num local silencioso. Aí é um detalhe que, assim, à parte, né? Porque tem gente que gosta de trabalhar e gosta de escutar música, mas existem ruídos como trânsito, obra em construção, um cachorro, por exemplo, latindo o dia todo, né? Então, se você morar com outras pessoas e morar com familiares, é importante você mostrar para eles que você está trabalhando. E aí nós vamos seguir aqui, né, e pontuar algumas questões, porque realmente muitas das vezes as pessoas da família não entendem que nós estamos trabalhando, né? Elas acreditam que estamos em casa, assim como as crianças, por exemplo, que querem brincar a qualquer momento. Então isso tudo tem que ser bem definido e bem combinado, né? O combinado não sai caro, né? Trabalhe então num local silencioso, sem distrações e, importante também, atenção à iluminação do ambiente. A iluminação do ambiente é uma coisa muito importante porque, principalmente se você tem uma luz, se você usa computadores, por exemplo, e tem uma luz muito forte contra a tela do computador, você vai ter uma fadiga muito maior, vai ser muito mais desconfortável e a sua produtividade pode ser prejudicada, né? Então verifique se você está confortável, se você está com a iluminação adequada. Nós vamos estudar aí dicas, né, para poder escolher a melhor lâmpada, melhor tipo de iluminação. Tudo isso nós vamos fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso nas próximas aulas, tá? Então fique atento a isso, principalmente, por exemplo, quando você vai usar webcams, né? Então muitas vezes a câmera não tem uma sensibilidade boa durante a noite. Então você, durante o dia, com a iluminação natural, você consegue utilizar o webcam. Aí você vai fazer uma reunião, uma videoconferência à noite e a imagem fica horrível. Também vale para os celulares, né, para a transmissão de celulares. Então depois nós vamos gravar aqui uma aula sobre detalhes, né, sobre essa iluminação de ambiente, para que a gente possa destrinchar do zero ao profissional, que é o nosso objetivo desse curso, né? Essas aulas iniciais, elas são aulas para que você possa visualizar o que nós iremos ensinar no curso, né? O que nós iremos aprofundar no curso. Então, iluminação será um destes temas, tá? Tem uma conexão de internet estável. Bom, internet hoje em dia, eu até comentei que sem internet, hoje em dia, praticamente não existe home office, a não ser que você faça algum serviço, por exemplo, de artesanato, alguma coisa, e mesmo assim é praticamente impossível hoje, sem internet, você
trabalhar, porque você pesquisa, quase ninguém, eu acho, ainda tem, por exemplo, na minha época, a gente pesquisava na Barça, né? Pesquisava na biblioteca, pesquisava, ia para a biblioteca fazer pesquisas, e hoje, com acesso à internet, tudo isso é feito online. Só que na internet existem algumas características que têm que ser levadas em consideração, né? Velocidade, né? É uma das características. Quando você tem serviços que são executados que requerem uma velocidade mais eficiente, né? Então vamos entender um pouco sobre isso aqui, né? Quando você precisa de uma velocidade de internet mais eficiente, é de primordial importância, principalmente para trabalhar, né? Que você entenda sobre qual a velocidade necessária para cada tipo de trabalho que você vai fazer. Então nós vamos também fazer uma aula sobre isso, sobre qual a velocidade necessária de internet, a quanto eu tenho que contratar de internet para fazer transmissão de vídeo, para fazer videoconferência, para poder simplesmente acessar a internet. E quando você está em home office, também tem a questão de você estar competindo com as pessoas que estão na sua casa. Muitas vezes você está acessando a internet e tem mais alguém na sua casa também acessando, né? Então isso é importante, a velocidade de internet deve ser levada em consideração. Além da velocidade da internet, nós temos a disponibilidade. Não adianta você contratar um plano de internet de 100 mega, 200 mega e a sua internet cair o tempo todo. Então, também vamos dar dicas, vamos fazer uma aula só sobre isso, sobre conexões redundantes. O que é isso? A possibilidade de você ter mais de uma internet e os equipamentos necessários para que, quando uma internet cai, a outra assume instantaneamente e você não sente uma queda de internet. Isso é possível. Eu, por exemplo, já atendi empresas que eu tenho 4 links de internet interligados num equipamento e ele faz essa altíssima disponibilidade de internet. Então, praticamente a empresa não percebe que a internet caiu, né? É claro que isso precisa ser monitorado, porque se a primeira internet cair, também existem equipamentos que te avisam que ela caiu e tem equipamentos mais baratos que não te avisam. Então você precisa de monitorar de tempos em tempos, né? Planejamento. Planejamento também é um ponto fundamental de que o que você vai fazer no dia a dia, se você não colocar no papel, se você não colocar, quando a gente fala no papel, na verdade, hoje em dia é tudo no computador, né? Então, se você não anotar de alguma maneira o que você tem que fazer, você acaba ficando com pendências porque você esquece, porque houve alguma intervenção, alguma interferência. Então, muito importante é o seguinte: primeira coisa, separe as tarefas por compromissos, né? Quais são os compromissos obrigatórios, né? O que você tem efetivamente que fazer. Então, quais são os compromissos obrigatórios? E comece executando esses compromissos, né? Outra dica interessante é você definir qual a prioridade, né? Se prioridade, por exemplo, né? Você pode ter tarefas urgentes, né? Tarefas que não sejam urgentes, que você pode priorizar primeiro as tarefas urgentes, depois as tarefas que podem ser deixadas para depois. E aí, com isso, você pode efetivamente fazer uma programação do seu dia, né? Mas isso também é importante, você não pode também estar sacrificando o seu tempo, o seu dia inteiro, né? Com
coisas que você planejou de fazer e não conseguiu fazer. E aí você acaba entrando no tempo da sua família, deixando de almoçar, deixando de jantar, e aí a parte ideal do home office, que é estar próximo da família, que é curtir a família, fica um pouco sacrificado. Então não sacrifique o seu tempo com tarefas que você não conseguiu executar. Se você estabeleceu prioridade para tarefas urgentes, né, e para outras tarefas não urgentes, né, ou vamos chamar aqui de secundárias, né, que podem ser feitas depois, pense efetivamente se você não estabeleceu muitas tarefas para aquele dia, né? Às vezes você imaginou que poderia executar uma grande quantidade de tarefas naquele dia e não aconteceu o que você planejava, né? Outra coisa, crie uma rotina de horários e mantenha uma organização. Então, se você tem horários para, primeiro, horário para começar, né? Fundamental. Horários para começar. Horários para iniciar, intervalos e para terminar. Não deixe aberto. Eu posso trabalhar todas as horas, enfim, o tempo que for necessário. É claro que vão existir momentos que você vai precisar de trabalhar um pouco mais para poder cumprir alguma meta, executar algum serviço, mas é importante que você tenha horários definidos, né? Outra coisa muito importante são os intervalos periódicos. Existem várias técnicas de intervalo, né? E qualquer atividade que você faça profissionalmente muito prolongada, o ideal é que a cada 1 ou 2 horas você tenha aí um intervalo de pelo menos 5 a 15 minutos. Então a regra básica é: a cada 1 ou 2 horas, 5 a 15 minutos de intervalo. Internet não, intervalo, né? Vamos lá. A cada 1 ou 2 horas, de 5 a 10 minutos de intervalo. Eu estou viciado na internet hoje. Intervalo. Existe uma técnica que chama Pomodoro. Depois nós vamos também estudar um pouquinho sobre essa técnica. É muito usado, né? Outra coisa muito importante é não confunda intervalo com procrastinação. Ou seja, às vezes você para fazer alguma coisa, mas é para não trabalhar. Não confunda intervalo com procrastinação, ok? Essas são então as dicas de ouro que eu peguei neste guia prático da Hostinger. Eu vou deixar na descrição do site essas dicas, e esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo curtinho, mas nós temos mais 98 vídeos até o final do ano. Espero vocês até o próximo. Acessem www.homeofficepro.com.br, é o meu site, e vocês poderão ter aí, né, todos esses módulos que nós vamos divulgar e estudar item por item durante esse nosso curso, para que a gente possa saber tudo sobre o home office. Então tá aqui os links de acesso da plataforma, o site www.homeofficepro.com.br, no Facebook, facebook.com/homeofficepro, no Instagram, @homeofficepro.com.br, né? O Facebook também é @homeofficepro.com.br.
né? É o mesmo nome do site. E o e-mail que você quiser mandar um e-mail com a sua dúvida, com a sua sugestão, mande para suporte@homeofficepro.com.br. Essa é a transmissão de hoje. Muito obrigado quem pôde comparecer, e essa transmissão vai estar disponível, essa aula vai estar disponível durante 7 dias na plataforma homeofficepro.com.br. Depois eu vou trabalhar o conteúdo que foi aplicado aqui, melhorar e criar uma aula completaça do zero ao profissional sobre esse assunto, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.